Fala galera, sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar com vocês sobre estratégias para você conseguir se destacar no programa de estágio da Ambev. É mais um vídeo que eu estou gravando, já devo ter gravado uns 10 vídeos sobre a Ambev e graças a Deus muitos dos meus alunos foram aprovados na Ambev. Né? Eu tenho vários depoimentos deles, vou colocar aqui uma foto em algum lugar aqui da tela, depois vou deixar o link se vocês quiserem ouvir e no final do vídeo também, para vocês ouvirem a transformação que eles tiveram com todas as estratégias que eu ensino, tanto no meu curso quanto na minha mentoria, que se você quiser saber mais, tá aqui embaixo, tem links na descrição para você conhecer meu trabalho e ver exatamente o caminho que você precisa percorrer para você também ser aprovado. Mas vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte. Primeiro pensamento que você tem que ter é que a maioria dos candidatos não é reprovado porque é ruim. Os candidatos são reprovados porque eles não entendem o que o recrutador está avaliando. Esse é o principal motivo de reprovação em todas as etapas. Você pode estar agora nos testes online, ou vai fazer a dinâmica de grupo, ou vai ter que fazer o pitch, né, a tua apresentação pessoal, ou vai participar da entrevista, não importa. O que mais acontece é reprovação por não entender o que os recrutadores querem. Então, você está aqui hoje para poder aprender sobre isso, entender até quais são os erros que os candidatos mais cometem, talvez você cometa algum desses, mesmo que não seja no processo seletivo da Ambev, já tenha cometido em outros processos seletivos, e o que você pode fazer para melhorar isso. Beleza? Vamos lá. O que acontece? Eu quero falar com vocês sobre 3 pontos que são fundamentais. Primeiro, a dinâmica de grupo, depois a apresentação pessoal e depois a entrevista. Beleza? Por que eu quero começar pela dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo é uma das etapas mais temidas que existem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem nem ideia de como funciona uma dinâmica de grupo. Ela acha que ela precisa chegar lá naquele momento da dinâmica, junto com as outras pessoas, e falar o máximo que ela puder. Independentemente do que ela estiver falando. Ela precisa participar e vai falando com todo mundo. E não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ter critério para poder saber a hora de falar, o que falar e como trazer essas ideias. O segundo ponto é, tem pessoas que são extremamente tímidas, e aí ficam muito nervosas. E o que acontece? Elas ficam no cantinho delas, não falam nada e, obviamente, são reprovadas. Não tem como você não falar nada ou falar muito pouquinho e os recrutadores te avaliarem bem. Porque eles não vão ver como é você em ação. Você precisa entender que a dinâmica de grupo é um momento que eles estão fazendo uma simulação de como você trabalha com pessoas que você nunca viu na vida para trazer soluções interessantes para aqueles gestores. Quando você vai participar de uma dinâmica em grupo e você está ali reunido, mesmo que seja online, tá, pessoal? Mesmo que seja online, como você vai interagir com essas pessoas? E aí eles vão trazer vários pontos de observação, como se você tem proatividade, como que você colabora com os outros candidatos para chegar na ideia final. Não necessariamente você precisa ter a ideia que vai ser apresentada para os gestores. Se tiver, excelente, ótimo. Mas se não for a sua ideia, se você não foi a primeira pessoa a dar a ideia, né, um outro candidato deu a ideia e vocês estão desenvolvendo em cima, participe ativamente disso. É isso que os recrutadores querem ver. Como você colabora para chegar na solução final. Depois, como você organiza as suas ideias e as ideias do grupo. Ué, Márcio, como assim? Eu organizar a ideia? Não entendi. O que acontece? Nas dinâmicas é muito comum que ela se torne um pouco caótica. Você vai ter mais ou menos ali 1 hora de dinâmica e o que vai acontecer é que várias pessoas vão querer falar as suas ideias. E várias pessoas vão querer defender as suas ideias. Então você dá uma ideia, a pessoa dá uma outra ideia e ela vai tentar vender, entre aspas, que essa ideia é melhor do que a sua. E isso vai gerando ali alguns pontos, né, de discussão, isso vai ficando caótico, você precisa organizar isso. E isso
você precisa de estratégia, você precisa de ferramentas, eu vou falar sobre essas ferramentas mais à frente. Esse ponto de organização é extremamente bem visto pelos gestores. Eu posso te garantir isso. Já são 10 anos que eu venho preparando universitários para vários tipos de empresa, inclusive a Ambev. Como eu já falei, tenho vários alunos aprovados. Você dá o pontapé inicial dentro de uma dinâmica, organizando as ideias do grupo, propondo ferramentas para organizar essas ideias, é muito bem visto. Beleza? Até mesmo, um parêntese aqui, até mesmo entre os outros candidatos. Porque eles estão vendo que você está fazendo algo que não é só voltado para você, é voltado para o grupo inteiro. Você está facilitando o desenvolvimento das ideias do grupo. Beleza? O que mais? O que os recrutadores estão observando em você? Eles estão observando se você sabe respeitar a opinião dos outros. É o que muitas empresas chamam de escutativa. Você vai dar a sua ideia, mas você também escuta o que o outro está falando. Até para saber se faz sentido ou não. Até para saber se isso complementa a tua ideia ou não. Ou até mesmo para saber se a outra ideia é melhor do que a sua. Se faz mais sentido. E não tem problema nenhum se você chegar à conclusão que a outra ideia é melhor. O mais importante é que vocês em grupo desenvolvam a ideia que vai ser comprada pelos gestores no final. E o último ponto, é óbvio, que é você mostrar soluções. Trazer soluções a partir dos seus conhecimentos sobre os negócios da empresa. Você precisa saber sobre os negócios da empresa. E o que os meus alunos fizeram para ser aprovados? Primeiro, eles aprenderam como devem se comportar desde o primeiro segundo. A partir do primeiro momento que você entra, a forma como você propõe a utilização de ferramentas e a forma como você vai dialogar com os outros participantes. Percebendo se tem pessoas que querem dominar o grupo e não ouvir as ideias, como você vai intervir com aquela pessoa, que é importante você fazer isso, não deixar outra pessoa dominar amplamente, fazendo com que os outros fiquem calados, e também observando pessoas que podem colaborar, mas que de repente são tímidas ou estão muito caladas. Formas de você se comunicar com essas pessoas para que elas entrem ali na discussão, né, na discussão no bom sentido, para vocês chegarem à melhor ideia possível. Beleza? Isso é muito importante e é muito bem visto pelos gestores. Segundo, ferramentas para organizar as ideias do grupo. Eu vou mostrar algumas delas. Depois, o que deveriam estudar sobre os negócios da Ambev? Também vou mostrar. A Ambev tem uma particularidade que ela, geralmente, nos últimos processos todos, ela acabou enviando uma pré-tarefa. O que acontece? Eles vão enviar uma pré-tarefa para que você leia a respeito de um produto ou de um serviço que ela tem. E ali eles vão dando várias informações, dados, muitas coisas interessantes que você precisa saber sobre aquele produto ou serviço dela. Só que eu recomendo que você até extrapole um pouco o teu estudo. Você vai estudar sobre qual é o produto concorrente desse que está sendo apresentado aqui na pré-tarefa. O que esse produto ou serviço tem que o da Ambev não tem? O que poderia ser feito? Que outro tipo de experiência poderia ser trazido para esse produto ou serviço que a Ambev está apresentando? Deixa eu ver outros produtos ou outros serviços da Ambev, talvez até dentro da mesma linha, como é que eles se relacionam com o público, né, com o público-alvo da Ambev. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E eu já vi acontecer de uma pré-tarefa da Ambev falar sobre um determinado produto, uma determinada cerveja, e depois, no dia da dinâmica, eles trocaram as cervejas. Imagina se você só tivesse estudado sobre esse produto e na hora da dinâmica aparecessem outros produtos. Você se sentir perdido. Não é? Então é importante extrapolar e saber o que estudar. Beleza. Outro ponto, estratégias para saber se comportar e interagir com os outros candidatos. Tá? Essas estratégias são fundamentais para que você consiga se destacar. Quais são as ferramentas que eu recomendo você utilizar? Porque eu já vi em outros processos seletivos, outras empresas utilizam. Se você não conhece, é importante que você pesquise a respeito.
tá? No curso, na minha mentoria, eu explico detalhadamente como funciona e como você pode fazer com que elas funcionem para o grupo, né? Vamos lá, 4 ferramentas. 5W2H, que é a mais utilizada de todas. Canvas, não é o site canva.com não, tá? Canvas, 5 forças de Porter e análise SWOT. Essas são ferramentas que eu recomendo que você estude a respeito. E eu ensino como você pode utilizá-las dentro do processo seletivo. Depois, o que você precisa estudar sobre a empresa? O que ela vende e para quem ela vende? Cada produto da Ambev ou cada serviço é destinado a um tipo de público. E um tipo de público que está esperando, que quer vivenciar uma experiência com aquilo. É importantíssimo você ter a ideia de experiência. É muito importante. Vou dar um exemplo rápido. Quando a Ambev lançou o Zé Delivery, qual era a ideia central? Não era só a comodidade de você pedir no aplicativo e chegar a bebida na sua casa. Ela tinha algo a mais. Ela tinha a experiência do produto chegar gelado, ou seja, pronto para o consumo, e outra, com preços mais baixos. Era a premissa do Zé Delivery. Você vai ter a comodidade, claro, a conveniência, você vai receber um produto pronto para o consumo e você vai receber também um produto com um preço mais baixo. Então você vê que a experiência precisa ser entendida, claro que tem mais coisa no Zé Delivery, é só para te dar um exemplo, mas o que esse produto se propõe a fazer, além de simplesmente pegar e entregar uma cerveja ou uma outra bebida na sua casa. Beleza? É muito importante. E como eu falei, quem são os clientes e quem são os consumidores, tem diferença, e quem são os concorrentes. É importante você saber muito bem sobre isso antes de ir para uma dinâmica. Beleza? Tá fazendo sentido? Se está fazendo sentido, vai ali embaixo, curte o vídeo, escreve ali no chat, né? Ali, faz um comentário se está fazendo sentido, se não faz sentido, se você já vivenciou alguma coisa desse tipo, beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês é: tudo dentro da dinâmica de grupo é baseado em estratégias de estudo e de comportamento. Com isso, você realmente tem muita chance de ser aprovado. Beleza? Vamos lá, vamos para a parte da apresentação pessoal. A apresentação pessoal, quais são os maiores erros que os candidatos cometem? Primeiro, repetir o currículo de forma decorada. Tem gente que quer ali vomitar tudo que está no currículo de forma rápida. Imagina você em 1 minuto e meio falar sobre tudo que você fez. Tem gente que tenta fazer isso. Obviamente ele vai reprovado. Segundo ponto, ruim, fala demais, sem conexão com a vaga ou com a empresa. Você precisa saber quais são os pontos que eu vou falar, você precisa saber quais são os pontos que precisam aparecer na sua apresentação pessoal. Precisam aparecer, tá? E isso é algo que eu ensino, que vários dos meus alunos falaram comigo. Márcio, quando eu vi a apresentação das outras pessoas, eu vi que elas não estavam preparadas e que minha apresentação era muito melhor. Simplesmente porque elas estavam conectando muito bem a sua fala ao que a empresa está buscando, ao que a Ambev está buscando. Beleza? E o terceiro ponto, que é o outro erro, que é o pior de todos eles, que a pessoa não se prepara, chega na hora e tenta improvisar. Esse é o pior. Por quê? A pessoa fica nervosa, fica tensa, se já ouviu a apresentação de outra pessoa, uma apresentação muito boa, ela fica ainda mais nervosa, e aí no final das contas não sai absolutamente nada, né? O que a Ambev quer ver na tua apresentação pessoal? Clareza e objetividade. Depois, que você fale do seu lado pessoal. Você precisa falar do seu lado pessoal, não é só da parte profissional. Você precisa humanizar ali a tua apresentação. Você pode falar sobre lazer, hobby, se você quiser falar sobre a sua família, se você quiser falar sobre o seu time, né, o time que você torce, não tem problema algum.
Eles querem saber quem é você. Você é uma pessoa extrovertida? Você é uma pessoa que gosta mais de ficar na sua, de ler, de tocar um instrumento? Ou você gosta mais de sair, de happy hour, gosta de estar com a galera? Não tem problema. Todo mundo tem uma vida social, todo mundo tem um hobby, um lazer. Não é só ver série, filme e ficar lendo um livro ali para passar o tempo ou estudando nas horas livres. Não, você faz alguma coisa legal, divertida e eles querem conhecer esse lado, eles querem conhecer esse lado. Outro, eles querem que você fale de resultados e como isso gerou competências para você. Fale sobre desafios, sobre algo que você se orgulha de ter feito, mas que gerou competências que são importantes para o cargo que você está concorrendo na Ambev. Isso aqui é ouro puro, tá? Ouro puro. E o quarto ponto é, você precisa falar sobre você e como se alinha com os princípios da Ambev. Isso é fundamental. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como a gente vai poder fazer esse alinhamento com a cultura da Ambev. Se você for para qualquer etapa, mesmo dos testes online, sem ter lido sobre os princípios da Ambev, a tua chance de ser reprovado é imensa. Não faça isso. Leia sobre os princípios e veja como eles se conectam com você. É importantíssimo. São 10 princípios. Beleza? Faz sentido? Tá fazendo sentido para você? A gente vai para a última parte agora. Vamos lá. Entrevista. Você tá lá na cara do gol, já muito próximo de passar. Você tá lá junto com outro gestor e várias vezes a Ambev faz uma entrevista com mais de um candidato, então você vai estar ali junto de outras 2 pessoas, geralmente. Então é aquele momento que dá um pouco mais de tensão, mas você bem preparado, com certeza, vai se sair muito, 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 muito bem. Beleza? Vamos lá. Quais são os principais erros que acontecem em entrevista? Tá? Pasmem. Mentir é o principal deles. Pô, tem muita gente que mente. E aí os gestores vão fazendo outras perguntas e daqui a pouco te pega na mentira. E aí, um abraço. Tchau, reprovado. Não minta. Não tente parecer algo que você não é. Não faça isso. Segundo ponto, tentar adivinhar o que o recrutador quer ouvir. Você não responde o que você deveria, você não responde sobre as suas histórias, experiências e tenta contar algo que você acha que o recrutador quer. Não faça isso. Porque você vai se embolar. É por conta disso. Terceiro ponto, entregar respostas genéricas que fazem você parecer só mais um. Não tente colocar respostinhas genéricas que você encontra aí pelo YouTube. Quando você entender que é uma resposta assim muito, muito mais ou menos, muito rasa, não faça isso. Não faça isso. Você tem uma grande chance de ser olhado pelos recrutadores como mais um. E lá vem aquele pessoal falando aquela mesma resposta. Lembra da época, antigamente, o pessoal falava muito de defeitos sobre ser perfeccionista? Estavam querendo enganar os recrutadores falando uma coisa boa, dizendo que ela é ruim? Não dá mais, né? Não dá mais para isso. Então, eles querem sentir verdade. Querem muito sentir verdade no que você fala. Então, entenda o que eles querem para você começar a contar as tuas histórias. Não é entender o que eles querem e começar a criar histórias aleatórias. Não é isso. Tá? E aí, o que eu ensino os meus alunos? Eu ensino uma estrutura de discurso de venda. Você precisa saber se vender. E essa estrutura desse discurso foi elaborada por mim depois de ter estudado por muitos e muitos e muitos e muitos anos e muitos autores. Então, é uma estrutura que foi validada por todos esses alunos que passaram. Tanto na Ambev quanto em várias outras empresas. Vamos lá. O que tem dentro dessa estrutura? O que eles precisam entender para aplicar essa estrutura? Primeiro, entender o que a empresa está buscando. Segundo, transformar as histórias e experiências com argumentos fortes. E o terceiro, alinhar com a cultura da Ambev. Ah, Márcio, está repetitivo isso. Está repetitivo porque você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Você precisa alinhar com a porcaria da cultura. Você precisa alinhar com isso. Não deixe isso passar. Olha quais são os 10 princípios da Ambev que eu falei para você gravar. Gravar não, estudar. São todos esses aqui que estão na tela. O que eu fiz? Eu selecionei 3 e vou te mostrar como eles aparecem
através de perguntas que os recrutadores fazem. Os 3 que eu selecionei. Primeiro, sonhamos grande. Qual é o seu grande sonho? Essa é a primeira pergunta que aparece em várias das entrevistas da Ambev. Depois, eu peguei o segundo princípio deles. Focamos em resultados excepcionais. E o terceiro princípio é pensamos a longo prazo. Presta atenção. Primeira pergunta, qual o seu grande sonho? Segunda pergunta, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Terceiro, onde você quer estar daqui a 5 anos? Perguntas clássicas de entrevista da Ambev. Perguntas clássicas. Te pergunto, você saberia responder cada uma delas? Teria tranquilidade? Te perguntaram agora. Pum, bate pronto. Você consegue? Beleza. Olha só como a gente pode responder isso. Eu responderia da seguinte maneira. Eu vou tentar começar com uma parte material e depois encaixar com uma parte voltada para a carreira. Olha, sonhos, eu tenho alguns sonhos que eu acredito que são muito grandes. Por exemplo, eu tenho um sonho de dar uma casa para os meus pais, né, para que eles tenham uma tranquilidade agora que eles estão aposentados, né, eles dedicaram a vida deles para que eu pudesse estudar. Sempre, né, um dos valores muito debatido lá em casa sempre foi esse de conquistar as coisas pelo nosso esforço, e o estudo sempre foi uma prioridade, né? Eu sou a primeira pessoa da família a fazer faculdade, e isso é motivo de muito orgulho para mim. Só que eu sei que para eu poder alcançar esse meu sonho, eu tenho que ter uma carreira, né, me tornar um profissional de excelência, principalmente entrando numa empresa que esteja muito conectado ou muito alinhado com o que eu acredito. Eu sempre quis trabalhar com algo que pudesse impactar a vida das pessoas diretamente, pudesse mexer com a experiência que aquelas pessoas viveriam. Saber que os projetos que eu estou trabalhando, né, eles tivessem esse impacto direto na vida das pessoas, e esse foi um dos motivos que me fez escolher a Ambev. Aqui eu sei que, dentre vários princípios, um deles é fazer com que as pessoas se sintam conectadas, se sintam atendidas e que vivam a melhor experiência possível. Então, acredito que tudo isso conecte para que eu consiga, tudo isso coopera, né, para que eu chegue ao meu grande sonho. Você está vendo como a gente conseguiu ir conectando pontos que são importantíssimos para a empresa? Vamos para a segunda pergunta. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Você lembra que a gente falou sobre resultados excepcionais? E você lembra que eu já falei várias vezes sobre competências que você desenvolveu, que são interessantes para a Ambev? Pensa no seguinte, vamos lá. Vamos pegar uma experiência, eu sei que muitos que podem estar assistindo esse vídeo não têm uma experiência profissional ainda, então vamos falar de uma experiência acadêmica. Digamos que eu tenha participado da empresa Júnior, tá? Não importa muito o cargo. Eu participei da empresa Júnior e participei de projetos, então eu trabalhava com outras pessoas, né? Ali acabava falando, conversando com recrutadores não, com clientes, né? E desenvolvia projetos. Beleza. Então vamos lá, como é que eu responderia a essa? Olha, eu já vivenciei alguns grandes desafios na minha vida, mas eu acredito que um que tenha me ajudado muito até me desenvolver, né, como pessoa e como profissional foi quando eu participei da empresa Júnior. Na empresa Júnior eu pude entrar ali como trainee, e eu participei do desenvolvimento de alguns projetos. Teve um projeto em especial que a gente conseguiu bater uma meta que era considerada muito difícil, que era fechar um projeto com um cliente. Então ali eu tive a oportunidade de participar do planejamento, da organização, da criação de ideias para apresentar para esses clientes. Isso com muito trabalho em equipe, né, que me ajudaram a desenvolver a minha comunicação, principalmente porque eu participei da negociação com esses clientes para poder fechar esse projeto. Então, eu vejo que, além do resultado ter sido acima do esperado para a nossa empresa, porque foi um cliente que teve um ticket bem alto, eu pude me desenvolver profissionalmente. Eu tenho certeza que essas competências de saber de saber trabalhar sob pressão, de saber trabalhar com projetos junto a outras pessoas, vão impactar diretamente na minha vida profissional aqui dentro da empresa. Beleza? Tá vendo quantos pontos a gente colocou
como pontos fortes, competências que foram desenvolvidas. É claro que tem várias outras. Por exemplo, falar sobre análise de dados, construção de dashboards, controles, indicadores. Tudo isso é importante. Você falar, por exemplo, sobre ferramentas que você tenha conhecimento, tenha habilidades, né, como Excel, como Power BI. É fundamental que você coloque ali dentro da tua resposta. Eu dei uma resposta genérica no sentido de fazer com que vocês possam readaptar para o discurso de vocês. E a última, que também é uma clássica, né, não só da Ambev, como de várias empresas, é onde você quer estar daqui a 5 anos. Pare e pensa comigo no seguinte, daqui a 5 anos, você sabe exatamente o cargo que você pode ocupar na Ambev? Não, não tem como você saber nesse momento. Até porque dentro de 5 anos você pode até mudar de área. Você pode desenvolver outros projetos ali dentro e a gente não sabe exatamente onde você quer estar. Então, o que é importante você dizer? Lembra que os princípios dela, ela fala sobre aprendizagem, fala sobre não pegar atalhos, ter resultados excepcionais, entre outras coisas? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, você pode chegar e falar assim, olha, onde eu me vejo daqui a 5 anos? Bom, eu me vejo aqui na Ambev, sinceramente, entrando no programa de estágio. Eu tenho a ambição de fazer carreira, então eu vejo esses 5 anos como os meus primeiros anos aqui na empresa. E uma coisa que eu tenho em mente é aprender, 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 aprender muito, trocar muitas experiências com as pessoas, estar aberto a fazer, por exemplo, uma especialização, né, terminando a minha faculdade, para que eu possa agregar ainda mais nos projetos que eu estiver participando. E eu tenho a ambição de um dia estar à frente de um grande projeto. Não sei se em 5 anos é possível isso, mas eu vou trabalhar para poder mostrar todo o resultado positivo possível, alcançar resultados excelentes para que, quem sabe, eu possa ser considerado. Mas eu vejo esses meus 5 anos como de crescimento, como de desenvolvimento, para que eu possa ser visto dentro da empresa como um potencial profissional a ter uma carreira de sucesso aqui dentro. Você está vendo como a gente consegue, mais uma vez, conectar vários e vários e vários e vários pontos que são importantes dentro da cultura da Ambev? Isso é o mais importante, é isso que eu ensino. E é isso que eu quero dizer para você, depois desses exemplos que eu trouxe, desses pontos todos de erro que os candidatos cometem, do que os meus alunos fazem para ser aprovado, eu quero te fazer uma pergunta. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai buscar outros vídeos genéricos? Vai deixar para lá e não vai se preparar porque é difícil? Porque você acha que é difícil? Ou você quer se preparar de fato para alcançar a chance de ter uma carreira brilhante dentro de uma das maiores empresas do mundo? Você tem duas opções. A primeira é um curso gravado onde eu ensino estratégias passo a passo, item por item, e como você vai fazer isso. E você vai aprender tudo isso em pouquíssimas horas, com um valor que está absurdamente promocional. Por que está promocional? Porque eu quero fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Eu quero que isso atinja o maior número de pessoas possível, principalmente pessoas que não têm condições de se preparar, que não têm como fazer um grande investimento na preparação. E a segunda opção é você fazer uma mentoria diretamente comigo. Várias pessoas, vários desses meus alunos aprovados fizeram a mentoria comigo. É uma mentoria, é uma aula de 2 horas, ao vivo, eu e você, numa reunião, onde eu vou te ensinar tudo sobre as etapas, vou ensinar você a se vender a partir das suas histórias, então eu ouço as suas histórias e a partir delas eu vou construindo todos os discursos com você, inclusive a tua apresentação pessoal. Eu vou contando exemplos, né, de outros processos seletivos que esses meus alunos passaram, outros processos seletivos da Ambev. Vou contando sobre os cases, a forma como eles conseguiram chegar nas soluções. Isso tudo é extremamente enriquecedor. E, obviamente, que após a aula, você vai poder tirar qualquer dúvida que você tenha. Primeiro que você vai poder gravar a aula. Depois, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, vai poder tirar qualquer dúvida que você tenha, até você ser aprovado. Esse é o meu compromisso contigo. Eu não quero simplesmente te dar a aula e virar as costas e acabou. Eu quero que você seja aprovado.
e que você, quem sabe, faça um vídeo como desses alunos que eu vou colocar aqui no final, mostrando a transformação que eles tiveram na carreira deles. Você agora tem todas as ferramentas na mão para você conseguir se destacar e impressionar os recrutadores e os gestores da Ambev. Agora a decisão está na sua mão. Antes de você ir aqui embaixo e clicar nos links para você conhecer ainda mais sobre o curso ou me mandar uma mensagem diretamente para a gente falar sobre a mentoria, para a gente agendar a mentoria, dá uma olhada só no depoimento desses alunos. Oi pessoal, meu nome é Rafaela e eu passei no processo seletivo da Ambev e grande parte dessa conquista foi graças ao Márcio e à sua mentoria. Bom, contando um pouquinho sobre o processo, eu tinha feito a primeira etapa, que era a entrevista com o RH, eu tinha passado e estava procurando pessoas e dicas, vídeos, né, que pudessem me ajudar para a próxima etapa, que era da dinâmica. E nisso eu encontrei os vídeos do Márcio e já logo quis fazer a mentoria com ele. Bom, e foi uma surpresa muito grande, porque a conversa com ele foi ótima, ele me passou muitas dicas, muitos conhecimentos e eu consegui contar para ele um pouco sobre as minhas experiências profissionais e pessoal e logo ele com muita facilidade conseguiu montar junto comigo um pitch muito estruturado e com muita relação também com a cultura da empresa, que isso é uma das coisas mais importantes. Então foi muito legal fazer a mentoria com ele, eu gostei muito, fez muita diferença, eu saí da mentoria muito mais confiante e segura para as próximas etapas. E também eu falo que um diferencial do Márcio, que foi uma das coisas que mais fez a diferença também, foi que desde o início ele sempre acreditou em mim e ele sempre estava torcendo e me apoiando. Então a gente sempre ficou em contato nas outras etapas, nas próximas etapas da dinâmica, e ele sempre estava apoiando, torcendo, perguntando como tinha sido e sempre dando dicas, contando experiências de outras pessoas. Então isso me tranquilizava muito e me deixava também mais segura ainda. Então eu fiquei em contato com ele até depois do processo de admissão, até quando eu comecei, ele sempre estava me perguntando como tinha sido e isso realmente fez muita diferença. Então, eu deixo aqui a minha gratidão para o Márcio, porque foi muito graças a ele que eu conquistei essa minha tão sonhada vaga na Ambev. E também deixo aqui a indicação, se alguém estiver passando por algum processo seletivo ou alguma etapa, tenho certeza que o Márcio pode te ajudar da melhor maneira possível. Então, meu muito obrigada, Márcio. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Campanelli, eu fui aprovado no processo seletivo da Ambev e da Bayer e eu vim contar o quão importante foi a mentoria do Márcio na minha aprovação. Durante a mentoria, o Márcio escutou a minha história, minhas experiências, meus desafios e com uma facilidade muito grande ele conseguiu montar um pitch que fosse super interessante e que tivesse sempre alinhado com os valores da empresa, o que é super importante para os gestores e para quem está escutando. Utilizei esse pitch tanto nas dinâmicas quanto nas entrevistas e sempre tive ótimos retornos porque o pitch era muito memorável e isso realmente transparecia nos gestores e dava muita confiança para a gente, o que é super importante. Fora isso, fora o pitch que foi realmente o diferencial, eu acredito que o Márcio dá muita atenção para os seus mentorandos. Principalmente teve muita ajuda na parte de perguntas, das principais perguntas que a gente tem nas entrevistas e tal, e ele, de novo, sempre melhorava os meus discursos, as minhas respostas, e deixava claro sempre que os valores estavam sempre ali presentes nas minhas experiências, se eu tinha um sentimento de dono naquela situação, se eu tive uma situação que não ocorreu da maneira que eu gostaria, como eu aprendi com aquilo, sempre deixando claro essa estrutura de venda, que é super importante e chama muita atenção de gestores. Então, queria aqui de novo agradecer muito a atenção do Márcio que ele teve comigo durante todo o processo seletivo e dizer assim que se você está interessado e está em dúvida ainda, cara, com certeza vai fundo, que vai fazer diferença e você vai conseguir se destacar com certeza. Tamo junto, abraço.